Teleportado para dentro de um jogo, onde ele se torna um NPC obcecado pela protagonista, o protagonista vai precisar de todo o seu conhecimento de jogo para conseguir avançar e aproveitar cada novo evento. Mas para isso, ele terá que enfrentar grandes desafios para alcançar o fim do jogo. A história se inicia com nosso prota enforcando uma moça muito bonita. Irritado, ele pergunta o porquê ela faz sempre essa expressão. Ele volta a si e percebe que estava prestes a fazer algo terrível. A moça trêmula aproveita esse momento para jogar nosso prota longe. Ele, que saiu voando, se pergunta se estava sonhando, mas parecia muito real. A cabeça dele começa a doer depois disso, vindo várias memórias aleatórias em sua mente, até que uma espada alcança seu pescoço. A moça furiosa questiona, já que o desafio terminou, por que ele insiste tanto em prendê-la? O prota, assustado, sem entender o que aconteceu ali, só responde que não sabe. A moça, com um olhar bravo, pergunta: não sabe? Até que eles são interrompidos por uma garota de cabelo rosa, dizendo ao prota que ele deveria desistir, porque ele sabe que a moça não gosta dele. Agora que o prota tinha perdido 2 vezes seguidas, ela questiona se ele estava se fingindo de burro. O prota, com uma expressão de desconforto, pergunta: quando eu disse que gostava dela? Nesse momento, a moça o interrompe, falando com a garota para não falar mais nada e para as duas ir embora. Ela ativa uma magia nos pés, pega a garotinha e se afasta voando rapidamente. O prota, ainda com muita dor de cabeça, se questiona o que estava acontecendo ali. Aquilo não poderia ser apenas um sonho. Então, ele começa a tossir sangue e passa mal com a situação. Até que um nome vem em sua mente, o nome Ning Yuan, que era a discípulo principal do pico de Liu Shui. E ele percebe que foi teleportado para dentro do jogo, Sword Immortal Legend. Andando em círculos e desesperado, ele lembra da história do jogo, sabe que agora está na parte que um NPC chamado He Qingyang desafia Ning Yuan e perde. Ele fica inconformado que teve que ser transmigrado para o NPC mais azarado do jogo. Ele queria muito ter se transformado no protagonista, Li Xiaoyao. Ele se acalma por um momento. Costumava pular os diálogos durante o jogo e que lembrava vagamente do enredo. Mesmo assim, ele fica confiante, já que ele sabia da maior parte dos eventos, seria como um deus ali. Uma mulher misteriosa aparece. Era Liao Xin. Ela diz estar há muito tempo procurando por He Qingyang. O prota se vira para ela. Ele se lembra quem era aquele NPC. Ela faz parte da história. É um lacaio de Qin Shen. Na noite que He Qingyang foi rejeitado por Ning, Liao Xin aparece fingindo que vai confortá-lo, mas na verdade ela vem para sugar sua essência. Então, ela passa a decência para Qin Shen, fazendo o nível de cultivo dele aumentar 2 estágios. A moça finge um tropeço e se joga sobre nosso prota. Ele rapidamente desvia dela, que cai de cara no chão. Ela se levanta e pergunta do porquê ele não a salvou, e agora ela quer uma compensação por isso. O prota, com um ar cínico, responde que homens e mulheres não deveriam se tocar, e fala para ela se levantar sozinha e aplicar um pouco de vinho medicinal em casa. Ele aproveita o momento e foge, dizendo que tinha algo para resolver. Enquanto ela fica furiosa chamando por ele, o prota quer voltar rapidamente para o dormitório e organizar suas memórias. Liao Xin, vendo seus planos dando errado, não aceita voltar ao seu mestre com as mãos abanando, então ela se levanta. Chegando ao seu dormitório, o prota fica tentando recordar da história e em qual momento ele está. Atualmente ele é discípulo do pico Liu Shu, ainda não recebeu permissão de sair do céu. Ele sabe que precisa concluir algumas tarefas para receber o token de missão para conseguir sair dali. Entrando no quarto, ele se senta e fica pensativo. Ele precisa sair do céu, senão morrerá em meio ano. Deitado na cama, ele fica pensando no que ele precisa para melhorar seu personagem no momento. Ele se anima um pouco, e já que ele está nesse mundo, ele pretende experimentar tudo o que tem nele. Então ele é interrompido por Liao Xin, a mulher que só quer te sugar. Ele se levanta e ela começa falando que aquela primeira NPC nunca vai gostar dele. Ela questiona do porquê ele não escolhe ela. Sabendo de tudo, o prota só permanece calado. A mulher tranca a porta e entra no quarto, indo em direção a ele, que está sentado com cara de tédio olhando para ela. Liao Xin, jogando todo o seu charme, pergunta se o prota aceita que ela conforte seu coração. Liao se aproxima e diz gostar muito dele.
O prota fica confuso com suas emoções, enquanto ela se aproxima bem mais. Liao Xin joga seu corpo sobre o prota, que não consegue controlar suas vontades, e acaba cedendo às tentações da linda mulher. Ela chega perto de seu ouvido e diz que irá levá-lo ao paraíso. Mas o prota estava preparado para isso. Ele a empurra para longe com toda a força, fazendo com que ela bata as costas na porta de uma forma violenta. A mulher cai ao chão, enquanto o prota olha para a mão. Liao Xin começa a se levantar tossindo, enquanto nosso prota percebe que tem um poder saindo da ponta de seus dedos. Ele se lembra que o NPC He Qingyang era um lobo demoníaco que tinha acabado de se transformar em humano, e tinha o mesmo cultivo de poder agora. Liao se levanta, ainda se escorando nos móveis, e pergunta se ele está louco. O prota reforça que não quer tocar nela, para que ela não fique com uma má reputação. Além disso, ela estava entrando no quarto dele sem permissão. Liao insiste em dizer que gosta dele, mas ele rebate dizendo que ela jogou um feitiço de encantamento nele. Furiosa, ela o encara pensando em como ele conseguiu ver através da ilusão, quando de repente, o prota abre a porta e joga ela para fora do quarto e bate a porta. Satisfeito com o que tinha acabado de impedir de acontecer, ela realmente achou que o enganaria como fez com o NPC original. Ele se sente magnífico por conseguir acabar com o mal antes mesmo de ter começado. Após um tempo, nosso protagonista sai em busca de um jeito de sair daquele estágio. Ele vai andando pela floresta e pensa que talvez esse mundo tenha mudado e não exista mais uma barreira entre os estágios, mas estava enganado. Ele bate de cara em uma barreira protetora, que impede que os jogadores avancem no jogo. O prota, frustrado por não conseguir sair do reino do céu, avista uma garota que facilmente atravessa a barreira. Ela estava procurando por He Qingyang. A garota era Zheng Qingqing, a editora-chefe das crônicas do Reino do Céu. Ela pergunta se ele estava tentando sair do Reino do Céu. O prota, envergonhado, diz que estava apenas dando uma volta por ali, e tinha se cansado, e por isso estava sentado no chão. Então ele pergunta se ela tinha acabado de voltar de alguma missão. Ela responde que recebeu a notícia de que He Qingyang desafiou o discípulo principal do pico Liu Shui. Isso seria uma grande notícia, e ela precisou voltar correndo para escrever sobre isso. Ela continua dizendo que tinha recebido uma missão individual, mas com essa grande notícia, ela resolveu voltar e escreve um artigo. Ela fala: existem boatos que ele só fez o desafio por sentir ciúmes da irmã mais velha Ning. Ela diz para ele não se sentir assim. O prota, desconfortável com a situação, diz que não poderia gostar da irmã Ning, mesmo que todos façam parte da seita do Reino do Céu. Ainda existia muita distância entre eles, e ele completa dizendo que eles quase nunca se encontram. Zheng lembra que no último desafio, He Qingyang tinha prometido derrotar Ning e fazer dela sua esposa, e Zheng estava lá e ouviu tudo. Ela lembra que a irmã Ning está em alguns estágios à frente, e que ela é realmente mais velha, e agora ela recebeu o título de Senhora Yuehua. O prota desconversa e diz estar bêbado naquele dia. Zheng se aproxima do prota querendo saber de mais alguma fofoca, e ela oferece até 3 pedras espirituais de baixo nível, para consegui-las. Voltando para os dormitórios, o protagonista diz que deixou uma sopa preparando no dormitório e que precisa ir. Nervoso, ele afirma que deve estar pronta e que precisa ir logo, saindo correndo. Mas Zheng corre atrás dele e pergunta se eles não deveriam voltar juntos, já que ela e He são vizinhos. O protagonista sorri desconfortável e diz que bateu a cabeça, acabando por aceitar a companhia da moça, mesmo pensando que deveria ter fugido enquanto era tempo. Zheng, andando ao lado do protagonista, diz que ele só precisa treinar e se esforçar mais para vencer no desafio, e que em pouco tempo ele poderia até desafiar Ning novamente. O protagonista ouvia tudo aquilo com muito tédio. Ele apenas agradece a ela e diz que não está interessado na irmã mais velha, Ning, e que lutar contra ela está fora de cogitação. Ela abraça o protagonista por trás e diz que torce por sua evolução. Ela se lembra de que ele não tinha completado nenhuma missão e que precisava fazer isso para descer a montanha livremente. O protagonista diz que iria ao pavilhão no dia seguinte pegar alguma missão. Zheng, desconfiada, encara nosso protagonista, achando muito estranho como ele estava agindo. O protagonista, com medo de ser descoberto, pois não era o verdadeiro He Qingyang da história, entra em choque,
pensando em como seria punido. Mas a garota achou que ele estava agindo assim por causa do poder do amor. Sem graça, ele responde que talvez seja porque está ficando velho e não quer perder mais tempo. Finalmente, eles chegam na área de dormitórios, e ela entra em seu quarto, dizendo que vai fazer uma ótima crônica com as notícias que acabou de receber. O protagonista volta para seu dormitório, e ao pisar no quarto, se transforma novamente em cachorro. Ele havia esquecido que o personagem só virava humano durante o dia, e à noite se transformava novamente em um cachorro demoníaco. Chorando, ele se lembra de que também não consegue mais falar como humano. Ele começa a recolher suas roupas para não levantar suspeitas. No reino do céu, a maioria dos cultivadores não gosta de demônios, e se descobrissem que ele era um, estaria encrencado. Sua barriga começa a roncar, e ele lembra que não comeu nada desde o momento em que foi transmigrado para esse mundo. Até que ele escuta uma voz familiar, é a Lorde Yuehua. Ela chega à porta do quarto e se depara com a pequena besta, perguntando se seria uma besta espiritual de algum dos discípulos Júnior. Em choque, ele solta a roupa e ela se agacha para acariciar sua cabeça. Ela observa que a pequena besta não tem um feitiço de ligação, portanto, não tem um mestre. Ela o pega no colo e diz que aquele era o dormitório dos discípulos e que ele não poderia ficar ali sem um mestre. O protagonista, nesse momento, só consegue pensar em quanto está encrencado. Olhando para o lado e vendo a roupa cair no chão, Lorde Yuehua se pergunta como um discípulo poderia deixar a roupa jogada no chão assim. Ela se volta para a pequena fera e a convida para casa, para poder alimentá-la. Enquanto ele estava no colo dela, sentiu um cheiro muito bom e queria até mordê-la, para conseguir um pouco de essência para seu cultivo. Mas ele desiste desse pensamento impulsivo. Sem entender por que o cachorrinho estava se balançando em seu colo, ela pergunta o que está errado, pequeno cachorrinho. Ele, desconfiado, pensa que ela nem parece a mesma pessoa de antes. Ela o beija na cabeça e diz que vai cuidar dele, e nosso protagonista fica em choque. Chegando ao seu dormitório, Ning revela que estava indo entregar algo no pico de Liu Shui e acabou encontrando-o. Ela fica muito feliz com isso. Ela o coloca sobre a cama e pega um lenço para limpar suas patas. Delicadamente, limpa as patas do pequeno cãozinho, com um olhar de ternura, e diz que ele era um cachorrinho muito sujo. Ela dobra o lenço sobre a cama e comenta que nunca viu uma besta canina por ali. Começa a acariciá-lo e diz que provavelmente ele seria um filhotinho que entrou ali. Desabafando, conta que hoje foi desafiada mais uma vez por um irmão mais novo. Ela diz que ele é uma pessoa estranha, pois todos dizem que ele gosta dela, mas ela acha que não. Nesse momento, o protagonista se pergunta por que ela está falando dele. Ela continua dizendo que não odeia o irmão mais novo, mas... E para por aí, comentando que o cãozinho não iria conseguir entendê-la por só ser um bebezinho. O protagonista fica completamente envergonhado por estar tão vulnerável na frente dela e encolhe o rabo entre as pernas. Ning, vendo aquilo, começa a rir do cachorrinho tímido à sua frente. Ela anda com ele pelo quarto e diz que ele irá dormir com ela, colocando-o sobre a cama. O protagonista se lembra que Ning costumava gostar de criaturas pequenas e que, às vezes, trazia algumas para dormir com ela. Enquanto isso, Ning começa a tirar a roupa. O protagonista entra em pânico, achando que ela tiraria totalmente a roupa, mas era apenas sua roupa de dormir. Ele fica aliviado. Então, Ning fecha as cortinas de sua cama e se deita abraçada ao protagonista. Ri desesperado, sabe que não vai conseguir dormir daquele jeito. Nesse momento, ele está perdendo o controle de suas ações. Ele percebe que ela está dormindo e aproveita para tentar escapar. Mas ela murmura para ele não se mover, e ele se assusta, mas, ao olhar para trás, percebe que ela está dormindo. Ele consegue sair, mas suas pernas são muito curtas para descer da cama, então avista uma janela aberta e foge correndo. No dia seguinte, Ri vai atrás de uma missão para conseguir sair do reino do céu, mas ao chegar no lugar, escuta as pessoas fofocando sobre o que aconteceu no dia anterior, sobre ele ter desafiado a senhora Yuehua. Mas ele não dá atenção, e ele vai até o ancião para reivindicar sua missão de baixo nível. O ancião revela que todas as missões desse mês já foram distribuídas e que Ri estava atrasado. Ri, confuso, diz estar com um pouco de pressa para receber. O ancião, então, abre sua gaveta e pega uma missão que dá apenas 2 pontos, e muitos discípulos não aceitam.
O nome da missão é O Caso da Múmia da Torre Huashui, de nível baixo. O ancião insiste, perguntando se ele quer a missão ou não, e que, se aceitar, é para se registrar. O tempo da missão se inicia quando o protagonista sair da montanha. Caso não consiga concluir, ele não poderá aceitar missões por 2 meses. O protagonista, então, sem escolhas, aceita a missão. Ele parte em busca do próximo episódio. Se inscreva no canal para continuar acompanhando essa série. Até a próxima!